Olá, pessoal do sétimo ano. A gente vai estar gravando essas videoaulas agora, pelo menos 3 videoaulas aí, fazendo a correção, então, nas atividades que a gente propôs para vocês, ok? A primeira atividade era sobre o Campeonato Brasileiro, aquela tabela, ok? O primeiro exercício, falando dos saldos de gols dos times lá, então, eram gols marcados menos gols contras, ok? E aí pedia para preencher a tabela, então. Então tá aqui preenchidinha, bonitinha. Né? Temos aqui a primeira colocação, então gols marcados 50, gols contra 30. Então saldo de 20 gols. E assim a gente fez para cada um dos times aqui, ó. Por exemplo, sexto colocado Flamengo, ele tinha 49 gols marcados, 38 sofridos, ficou com um saldo de 11 gols. O sétimo colocado foi o Vasco da Gama, ele tinha 40 gols marcados, só que sofreu 47 gols contra ele, ok? Então ficou com um saldo negativo, tá? Então, se o meu saldo de gols marcados, se a minha quantidade de gols marcados fosse menor do que a quantidade de gols contra, gols sofridos, a minha resposta, o meu resultado seria negativo, ok? Tá aqui, ó, até o 20º colocação, então estão todos preenchidos aí. Não vejo muito segredo, acredito que a maioria deve ter conseguido fazer. Quem não conseguiu, por favor, preencha, né? Não deixe de entregar para a gente. O item 2. Nos casos em que não se consegue fazer o cálculo, como podemos representar então o saldo de gols desses times? Foi o que eu falei. Nos casos em que os números de gols marcados é menor do que o número de gols contra, representamos o saldo de gols com sinal negativo, ok? Então é simples assim. Né? Faz a conta, a diferença entre os dois. Se o número, no caso, os gols contras forem maior, o sinal fica negativo. O time que teve maior saldo de gols foi o campeão, e o que teve menor saldo de gols foi o último classificado. Olhando a nossa tabela, a gente percebe o seguinte: o maior saldo, sim, o Corinthians, ele tinha um saldo de 20 gols e estava na primeira colocação na nossa tabela. Agora, o menor saldo, não. O menor saldo quem tinha era o Avaí, só que ele estava na 18ª colocação, com um saldo negativo aí de 19 gols, ok? Escreva no seu caderno uma nova classificação em ordem decrescente, considerando o saldo de gols como referência. O que era para fazer? Nós íamos pegar então a tabela e reorganizar ela usando essa tabela aqui como ordem, como referência para fazer a ordem, ok? Então, uma ordem decrescente que é do maior para o menor. Então, vamos ver aqui, ó, tá vendo? Vocês percebem aqui, então, 20, 19, 16. Tá? Alguns times aí, se vocês olharem, vão mudar de posição. Por exemplo, o Avaí, ele estava em 18º lá na nossa classificação anterior, aqui ele foi para a última colocação, ou 20ª colocação, ok? No final da 18ª rodada desse campeonato, o Fluminense estava em 14º lugar, com um saldo de gols igual a 0. O que isso significa? Significa que o Fluminense marcou e tomou a mesma quantidade de gols, ok? Até a 18ª rodada. Então, se ele tomou 10, sofreu 10, vai ficar com saldo 0, tá ok? Então, essa é a resposta do item 5. Item 6. O São Paulo finalizou a 18ª rodada em 17º lugar, com 21 gols marcados e 24 gols contra. Qual era o seu saldo de gols? Quantos gols ele deveria ter marcado a mais para que seu saldo de gols fosse 0? Então, o saldo de gols que ele tinha, então, era 3 negativos, ok? Para que o São Paulo fizesse aí, ficasse com a mesma quantidade entre gols marcados e sofridos, então ele precisava ter marcado pelo menos 3 gols aí para ficar empatado, ok? Ficar com o saldo 0. O Curitiba e o Chapecoense estavam com 22 pontos cada um no final da 18ª rodada. O Curitiba tinha 19 gols marcados e 25 gols contra, enquanto que o Chapecoense 24 gols marcados e 31 gols contra. Como eles tinham a mesma quantidade de vitórias, o critério de desempate foi o saldo de gols. Qual time estava melhor classificado? Qual o saldo de gol desses times? Então, para responder, a gente tem que fazer a continha. Então, se você ver aqui, ó, o Coritiba ele tinha 25 gols,
19 marcados e 25 contra, ficou com saldo de 6 negativo. O saldo de gols do Chapecoense é 7 negativo, ok? Então ele estava com um saldo mais negativo do que o Coritiba, o Chapecoense. Então, realmente o melhor classificado nesse critério de desempate aí por saldo de gols era o Coritiba. Aqui nesse item 1 aqui do vamos aplicar, então é para associar o sinal de mais ou menos a cada uma das seguintes situações. Então aí a gente tem então os que são positivos, ó. O Fluminense obteve o saldo de 5 gols marcados. Júlia precisa subir 7 andares, ok? Para a casa de João, Rafael ganhou R$ 15. A mãe de Janaína precisava depositar, ela colocar dinheiro na conta, ok? A altitude do avião e a loja de José obteve um lucro. Lucro é positivo. E aí o restante negativo, né? O Santos está com saldo de gols de 10 gols sofridos. Maria desceu 4 andares. O navio naufragado foi encontrado 200 metros de profundidade. Neste ano, a empresa de Jair apresentou um prejuízo de R$ 1 milhão, no caso aqui. Então, prejuízo é menos, lucro mais, aí profundidade menos, altitude mais, e assim a gente vai tentando entender aí. Eu acho que é bem claro, acho que todo mundo deve ter conseguido fazer, ok? O item 2 ainda, relativo a esse mesmo, aquela mesma tabela, ele pede para colocar, então, apresentar os valores com sinal de mais e menos. Está aqui, ó. Então, mais 5, menos 10, menos 4, mais 7, menos 10, menos 15, mais 50, menos 75, mais 11 mil, menos 200, mais 1.000 e menos 1 milhão, ok? Então, era isso que era para fazer. Precisava, de repente, até reescrever toda a frase. Era só realmente pegar de cada uma delas e estar colocando só o sinal na frente do valor que ele vinha trazendo, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Bom, essa é a primeira parte das atividades, ok? Espero ter ajudado vocês aí no entendimento do que foi feito. Quem não fez ainda, quem não entregou, quem está terminando, né, copiem aí, faça a atividade, ponha limpo no caderno. Quem fez, dá uma corrigida, vê se está tudo certinho, vê se está tudo em ordem, porque quando retornarmos aí então às aulas presenciais, a gente vai estar dando uma geral nos cadernos também, tá ok? Então todas essas atividades que a gente está passando está servindo como nota de participação para vocês, tá ok? Então é nota que vai valer para a média e vai entrar na média de vocês. Então entreguem, façam essas atividades. Tendo dúvida, entre em contato, tá ok? Por hoje é isso, por essa videoaula é isso. Aí eu volto depois com uma outra videoaula para a gente continuar as atividades, a correção das atividades. Até logo.